Qual é o papel do auxiliar de desenvolvimento infantil nessa sala de aula? Eu também já fui auxiliar de desenvolvimento infantil, mesmo sendo professor, né? Então, eu trabalhei muitos anos em creche, e é uma parte que eu gosto bastante, né? É uma área que eu gosto bastante. E por muito tempo eu fiz uma parceria muito grande com os meus auxiliares de creche e auxiliares de desenvolvimento infantil. Meus, quando eu digo, que trabalhavam comigo, porque professor não tem auxiliar de desenvolvimento infantil. Isso é um grande erro. Tem professor que acha que vocês são auxiliares deles. Só que vocês não precisam dizer isso de forma que não é de forma grossa, nem de forma que vai magoar, né? A gente vai falar isso no relacionamento, mas você pode mostrar para ele que você está ali como papel de desenvolvimento, de fazer o desenvolvimento dos alunos, de promover isso. Porém, quando se cria uma parceria muito grande, a gente vai esquecendo de tudo isso, né? Eu fiquei um tempo na creche Tia Didi, e lá eu tinha uma parceria muito boa com meus auxiliares, né? Com os auxiliares de desenvolvimento infantil. Um tempo também eu trabalhei na creche Dona Senhorinha, e também tive uma parceria muito grande com os auxiliares de desenvolvimento infantil, onde a gente não tinha, eu sou o professor e eu sou o ADI. Não tinha isso, porque a criança não vê isso. A criança te vê como tia, te vê como tio, não te vê como professor, não te vê como ADI. Ele nem sabe o que é isso, né? Isso são apenas nomenclaturas e funções. A gente sim tem que saber qual é a função que desempenha, né? Mas para a criança, isso pouco importa, né? Então, quando eu estive na creche Didi, nós tínhamos uma parceria muito grande, onde eu fazia o quê? Tinha dias que eu recebia os pais, tinha dia que os auxiliares recebiam os pais, e a gente fazia um revezamento de troca de roupa, de levar para banheiro, porque eu entendia, eu enquanto professor, que quando eu estava, eles estavam me ajudando, eu precisava também ajudá-los de alguma forma, né? Eles me ajudavam com as atividades, com a rotina, eu sei que é papel, né? Mas por que eu não poderia ajudá-los também na rotina deles? Então a gente faz essa troca. Não quer dizer que todos os professores são assim, não quer dizer que vocês encontrarão professores assim sempre. Vocês podem encontrar professores que vão te colocar ali apenas como auxiliar realmente, que não vai permitir você inserir nada no planejamento, que eu acho importante essa troca, mas é importante a gente entender o nosso papel, né? Então, vocês precisam entender o papel de vocês. E o primeiro passo é conhecer as atribuições do cargo. E para conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa entender o que cada coisa significa, porque para a gente atuar, para a gente estar na prática, a gente precisa saber muito bem o nosso papel, né? Não quer dizer que a gente não possa fazer além, mas a gente tem que saber pelo menos o mínimo, né? Então, o mínimo que vocês têm que fazer lá nas creches é isso que eu vou falar para vocês hoje. Vocês já devem ter isso, mas hoje vocês vão ter isso numa ótica diferente, numa ótica do Ulisses, tá bom? E a cada item eu vou trazer também as minhas experiências, os meus comentários. Combinado? Eu, como eu disse, também já tive a experiência de auxiliar de desenvolvimento infantil, num período onde eu fiz uma hora extra, né? Então, eu trabalhei num período como auxiliar de desenvolvimento infantil. E é muito importante esse papel, e foi muito bom para mim, né, fazer parte desse universo dessa forma, olhando numa ótica diferente, até para realizar os cursos. Hoje eu posso dizer para vocês que eu já atuei em todas as áreas da educação, e isso para mim é muito importante para entender a educação de uma forma diferente. Eu já tive tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Eu já tive como professor, eu já tive como PO, eu já tive como coordenador, eu já tive como diretor-geral, como diretor adjunto, né? Eu já tive como ADI. Então, assim, eu atuei em várias áreas, o que me ajuda a pensar e ter um olhar diferente, tá? Vamos lá, então. Atribuições do auxiliar de desenvolvimento infantil. Primeiro ponto, cuidar de crianças de 0 a 5 anos, auxiliando o professor no desenvolvimento da linguagem oral e escrita das crianças de forma lúdica, de acordo com a faixa etária atendida. Por que eu dei esse lúdica?
porque é importante a gente entender que a ludicidade tem que estar presente. Eu não consigo hoje eu entendo muito mais isso do que no início, apesar de eu sempre gostei do brincar, e eu fiz uma faculdade de educação física por isso, né? Eu não fiz a faculdade de educação física para trabalhar em academia, né? Para ser personal trainer, apesar de já ter feito isso, mas sim para entender os meus alunos, para entender o brincar e para me desenvolver, para desenvolver melhor os meus alunos também. Tá legal? Então, o brincar faz parte disso. E vocês têm esse papel de cuidar de crianças de 0 a 5 anos, auxiliando o professor no desenvolvimento. Então, se o professor falar assim, olha, me ajuda a fazer essa atividade aqui, sim, é seu papel também. Tem gente que fala assim, eu não faço porque eu não sou professor. Não, é o seu papel auxiliar, sim, no desenvolvimento das atividades. Tá legal? Então é importante que você entenda isso, auxiliando o professor no desenvolvimento da linguagem oral e escrita das crianças de forma lúdica, de acordo com a faixa etária atendida. Eu gostava muito de uma forma de trabalhar que era, eu iniciava, né, tinha toda a rotina, que depois nós vamos falar sobre isso, mas eu tinha momentos que eu fazia o quê? Eu ia fazer uma determinada atividade e eu selecionava um grupo de alunos, fazia com um grupo de alunos, e eu dividia a sala em 3 grupos. Um grupo estava comigo realizando a atividade mesmo, o outro grupo estava com um outro ADI fazendo, utilizando joguinhos de encaixe, por exemplo, e um outro grupo estava com a minha outra ADI fazendo ali, brincando de massinha de modelar. Então eu fazia esses cantinhos de aprendizagem, né? E ia tendo esse rodízio. Então era muito interessante porque a gente conseguia dar atenção para o número de crianças menor, reduzido, e enquanto isso ele estava vendo a atividade que ele iria fazer depois, e ia acontecendo esse rodízio até que todos participassem, e era muito legal. Mas isso tem que ter confiança, né? Tem que ter bom senso, tem que ter comprometimento. Né? Não adianta eu estar ali com a atividade, a gente conversar, por exemplo, o ADI tal e ADI tal e professor, né? Ó, você vai ficar com essas crianças, você vai ficar com essas crianças, eu vou ficar com essas crianças. Aí eu estou com aquelas crianças ali fazendo atividade, com aquele grupo de crianças fazendo atividade, e os outros não estão olhando, ou eles estão olhando a atividade, esperando por mim, enquanto eu estou desenvolvendo, e eu paro de fazer e vou fazer outra coisa, e não concluo. Não, tudo tem que ser muito conversado e dialogado para que as coisas fluam. Mas é importante que vocês entendam nesse primeiro ponto que vocês também são responsáveis pelo desenvolvimento das crianças, tá? Então, como que vocês vão fazer isso? Auxiliando o professor nesse desenvolvimento. Segundo ponto, estimular hábitos saudáveis de alimentação. E como que a gente faz isso, hein? Como será que a gente faz isso? Chegando lá no final da nossa sala, abrindo um biscoitão, uma Coca-Cola. Não, não é assim que a gente faz, né? A gente faz quando a gente vai lá na hora do jantar, ou na hora do almoço, ou na hora do lanche, e a gente, de uma forma lúdica também, apresenta os alimentos que serão consumidos naquele dia, e canta. Isso tudo é muito importante, porque quando você faz isso, as crianças vão se sentindo estimuladas a comer, e na creche, a alimentação é balanceada, então ele vai se acostumando a comer uma alimentação balanceada. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é cantar uma musiquinha que é assim, ó. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem feijão? Tem. Será que tem macarrão? Tem. Será que tem farinha? Não. Será que tem galinha? Não. É 1, é 2, é 3. Que tem na sopa do neném? Aí eu ia fazendo o que com eles? Eu ia cantando para eles. Que tem na sopa do neném? E de acordo com o prato do dia, eu ia perguntando do que tinha ali dentro para saber se eles sabiam. Eu também fazia um diálogo legal com as tias da cozinha e perguntava, tia, porque às vezes é uma sopa e você olha e você não vê nada ali, né? Você só vê um creme, você só vê um macarrão. Eu perguntava, tio, o que tem? Ah, tio, tem abóbora, abobrinha, cebola, tomate, batata. E eu ia falando durante a música. Eu perguntava o que era dentro daquela sopa. Ia perguntando o que tem na sopa do neném. Eles iam falando, eu ia respondendo. E eu ia perguntando, eles iam respondendo. Isso era muito interessante. E às vezes chegava até da criança iniciar. Antes de eu iniciar, às vezes eu esquecia ou não fazia mesmo intencionalmente. Tinha uma outra proposta para a hora da alimentação.
E elas puxavam, tio, o que tem na sopa do neném? E é muito legal. Você traz a criança, você cativa a criança, e a gente está lidando com crianças, né? E quando a gente faz isso, a gente estimula, além de hábitos saudáveis de alimentação, a gente também está promovendo laços. A gente está criando e firmando laços. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Não tem como pensarmos em desenvolvimento, e anota isso que eu estou falando, não tem como pensarmos em desenvolvimento sem a afetividade, tá? A afetividade, ela é muito importante, tá? Nós vamos ver também, numa outra aula, falar sobre isso, sobre a afetividade, sobre as competências socioemocionais, tá legal? Ponto número 3, acompanhar o repouso dos alunos. Ulisses, mas meus alunos não dormem mais porque a minha creche agora é parcial, né? Não fica mais o dia inteiro, não é integral. Tudo bem, sendo assim, tudo bem, mas tem creches ainda que são de forma integral. E nesse momento onde o aluno está dormindo, é importante que você acompanhe, e é uma atribuição do cargo, acompanhar o repouso dos alunos. Porque é nesse momento também que algumas coisas podem acontecer, né? A gente não sabe o que pode vir a acontecer, então a gente tem que estar olhando os nossos alunos o tempo todo, né? Ele pode ter um engasgo, ele pode levar uma pesada no rosto, ele pode ter uma convulsão, ele pode ter uma creche. Então a gente tem que estar atento a esses sinais, né? O auxiliar e o professor também, mas o nosso curso é para auxiliar. Então, vou falando para vocês, né? Vocês precisam estar atentos o tempo inteiro, né? Nós precisamos estar atentos o tempo todo. Então, acompanhar o repouso dos alunos é importante, é necessário e é função, né? Então, nós temos que acompanhar o repouso desses alunos. Os alunos não podem nunca, em momento algum, estarem dormindo sem ninguém, sem nenhum adulto, estar acordado, olhando para eles, vigiando mesmo, sabe? Tomando conta, né? Vendo se está tudo bem, vendo se não entrou nenhum bicho, porque isso pode acontecer, são coisas que podem acontecer, né? Entrou algum bicho, alguma criança acordou e machucou a outra, ou durante o sono uma criança foi lá e deu uma pesada na outra, ou uma criança está se sentindo mal, está gemendo, está com febre. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, tá? Então acompanhar o repouso dos alunos também é fundamental e é função. Número 4. Vamos ver aqui o número 4. Atender as crianças em suas necessidades diárias sob a supervisão do chefe imediato, cuidando da alimentação, da higiene e promovendo a recreação. Esse ponto é um ponto muito importante, esse ponto número 4, que é um ponto bem completo. Se você analisar bem, ele fala de várias coisas. Ele fala sobre atender as crianças em suas necessidades diárias e depois vem dizendo quais são essas necessidades diárias. Porém, dentro dessas necessidades diárias, elas englobam várias outras que estão implícitas nesse texto, só que por não estar escrito explicitamente, tem pessoas que ignoram totalmente, acham que não tem que fazer, né? Então, olha, atender às suas necessidades diárias sob a supervisão do chefe imediato, cuidando da alimentação. Primeiro ponto, já foi falado sobre estimular hábitos, né? E agora vem falando sobre o cuidado disso, que é o quê? Você servir, você dar, né? Você promover isso. Cuidando da higiene, e quando a gente fala de higiene, a gente pensa em... O que você pensa? Tem várias coisas que a gente pode pensar. Porém, eu já vi a ADIs falando, eu não troco fralda, porque esse não é o meu papel, esse é o papel do auxiliar de creche, né? Porém, pessoal, cuidar da higiene também significa trocar fralda. É claro que hoje nós temos dentro da creche 2 profissionais diferentes, que é o auxiliar de desenvolvimento infantil, que é o que vocês estão fazendo, né? Estando dentro da sala de aula, auxiliando no desenvolvimento, e tem o auxiliar de creche, que estão fora da sala de aula, também ajudando no desenvolvimento, mas de uma forma diferente. Afinal, todos são educadores. Porém, eles estão lá no banheiro, cuidando das fraldas, né? Cuidando da higiene e tudo mais. Eu já vi situações onde
o ADI falava, não vou limpar o bumbum do meu aluno porque o meu papel não é esse. É sim o papel, né? Então, quando você cuida da higiene, está falando disso tudo. Se você precisar dar um banho no seu aluno, você vai ter que dar um banho no seu aluno. Se você precisar trocar o cocô, a fralda, vai precisar trocar a fralda de cocô. Se precisar limpar o bumbum, vai precisar. Porque nem sempre o auxiliar de creche que está lá no banheiro vai estar disponível. Pode ser que naquele momento ele esteja com 3 crianças para trocar de fralda. Pode ser que naquele momento ele esteja dando banho, no momento de dar banho nos alunos. E pode ser que ele não vai conseguir limpar o seu aluno, mas você pode fazer isso, é a sua atribuição também, tá bom? Então, trocar a fralda, dar banho, mas o quê? Meleca. Tá escrito que você tem que limpar meleca aí? Não, mas uma coisa que você vai fazer no seu dia, você pode ter certeza. Um conselho que eu dou, já bota um papel higiênico no bolso. Por quê? Vai limpar muita meleca, né? Mas não está dizendo na atribuição, claramente. Está dizendo cuidar da higiene. E cuidar da higiene é isso tudo. E o último ponto, que é um ponto também muito importante, é promovendo a recreação. O que é recrear, né? O recrear é brincar, é o lúdico, é fazer momentos recreativos, momento de lúdico, de lazer. Não é da aula de educação física, mas sim criar brincadeiras, atividades, porque o brincar, ele não é próprio da educação física. O brincar é um direito de todos. Então, você pode promover assim a recreação sem problema algum, né? E você pode ser exigido disso. Tem uma coisa que a gente pensa assim, olha, o planejamento ele é do professor, né? O planejamento formal, sim. Nós vamos falar isso num outro momento também, mas o ato de planejar, todos necessitam fazer, né? Então vocês precisam também planejar o seu dia, planejar o que vocês vão fazer, o que vocês pretendem. É importante que o ODI se intere do planejamento do professor, né? E não fique esperando que o professor informe a ele, né? Ou compartilhe com ele, ou peça ajuda, mas se coloque. Isso é importante se colocar, professor. Qual é o tema da semana que vem? O que nós vamos fazer semana que vem? E eu tinha uma ADI que ela era fera nisso, sabe? O nome dela é Maísa e ela é fera nisso porque ela é uma ótima pessoa, uma ótima profissional. E ela chegava para mim, Ulisses, o que nós vamos fazer semana que vem? Ah, Maísa, na semana que vem o meu planejamento vai ser sobre moradia. Ela, lá na minha casa eu tenho isso que eu posso trazer também para colaborar. E isso era ótimo, né? Ela me perguntava assim, Ulisses, você pode me mandar o planejamento? Posso. E eu sempre estava mandando o meu planejamento também para ela poder ver, para ela poder entender, para ela poder... E hoje ela já fez o curso normal, ela se tornou professora, está fazendo pedagogia, conseguiu uma escola agora para trabalhar, está trabalhando agora, dando aulas ao vivo também e dando um show, porque ela é fera, ela faz de tudo, sabe? E um conselho que eu dou para vocês também, toda formação é importante. Ah, mas eu não sei, eu nunca trabalhei com educação infantil, mas eu já fiz isso. Beleza. Pega as suas habilidades e leva para o mundo infantil, né? Eu trabalhava com natação, e natação infantil também. E o que eu fazia? Eu pegava as músicas da natação, adaptava para a creche, pegava as músicas da creche, adaptava para a natação. Tanto que eu até fiz algumas paródias, algumas musiquinhas que está no meu canal. Depois, dê uma olhadinha lá. Tá legal? Se você puder depois, curte lá o meu canal, se inscreva lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem bastante música, brincadeiras, contação de histórias e vai te auxiliar também, vai te ajudar nesse desenvolvimento dos seus alunos. Sempre que você precisar, entra lá. Tem músicas de rotina. Nós vamos ver também um módulo aqui sobre rotina e músicas de rotina e eu vou trazer para vocês também. Show? Vamos avançar. 5. Auxiliar nas atividades pedagógicas sob orientação do professor. Tá vendo só como eu disse? Então você também tem um papel, você também tem a função, é a sua atribuição auxiliar nas atividades pedagógicas sob orientação do professor. Tem ADI, eu já vi falando, não vou fazer porque não é minha função. E é sim, não é função de vocês dar aula, não é função de vocês desenvolver nenhuma atividade com o professor ausente, mas presente, sim, vocês auxiliam sim, né? Ajudam sim. E como eu disse, eu fazia esses cantinhos e era excelente. Eu estava com um grupo e os ADIs estavam com outros grupos
e depois nós fazíamos esse rodízio e era muito bom. Tinha vezes que o meu ADI, o fera também, assim, aprendi muito com ele, melhor do que muito professor. O nome dele é Gilbert, né? E ele era fera, ele é fera, né? Tinha dia que a rodinha estava na mão dele, ele fazia a rodinha, ele cantava as músicas, contava história. No outro dia era Amanda, contava história, cantava música, a gente fazia esse rodízio, né? Para a criança entender que todos nós éramos educadores e todos nós éramos responsáveis por elas, né? E tinha criança, é engraçado, né? Tem criança que elas vão também por afinidade. Tinha umas que só falavam comigo, o tio Ulisses, outro já falava, tio Gil, outro tia Amanda. Então eles procuram quem eles veem mais afinidade, não quem é um professor, né? Então entendam isso, tá? Quando você for para a sala de aula, agora nós estamos nesse momento, né? Quando você for lá para a sala de aula, estiver lá com seus alunos, com seu professor, cara, não tem diferença. Eles não veem diferença, tá bom, meus alunos? Eles não veem diferença. Cursistas, os alunos, não veem diferença. Essa diferença que coloca somos nós, pela nomenclatura e pelas atribuições. Mas, fazendo uma parceria, isso tudo fica muito mais fácil, muito melhor de se trabalhar. E número 6, por último aqui, ó, nós temos o ponto número 6, que é desempenhar outras funções afins discutidas e indicadas no coletivo da unidade escolar de educação infantil para sua organização, melhor organização. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se chegar numa reunião, né, o grupo definir que a partir de amanhã, todo mundo, quando acabar a escola, quando acabar o expediente, todos os alunos forem embora, todos irão varrer a sala. Isso todo mundo concordar, se for votado, todo mundo vai varrer a sala. Ah, mas não é minha função. Passa a ser quando essa função é discutida e indicada no coletivo e todos concordam. Então passa a ser, né? Ah, não é minha função, sei lá, lavar o babador. Não é minha função. Não é a função lavar o babador, mas se for indicado no coletivo, discutido no coletivo, todo mundo aprovar que, uma vez por semana, cada sala fica responsável na lavagem dos babadores, cada sala vai ficar responsável pela lavagem dos babadores, vai passar a ser função. Tá legal? Então são alguns aspectos, né, que eu trabalhei com vocês hoje e espero que vocês tenham gostado, né? Essa primeira aula mais instrutiva, né? A gente veio falando no início aí sobre o significado da palavra creche, como que ela funcionava e como ela funciona hoje, motivos de procura, motivos de permanência. E agora a gente entendeu um pouquinho mais sobre o seu papel, sobre o papel do ADI no desenvolvimento dos alunos e o papel do ADI na sala de aula. Então, para finalizar a nossa aula, eu digo para você que você é muito importante, tá? O seu papel é muito importante para o desenvolvimento dos nossos alunos. Sem o seu trabalho, sem o seu papel, os nossos alunos não vão desenvolver plenamente. Então, deem o melhor de si, porque os nossos alunos merecem. Mesmo que você chegue no momento, fique no ano, que você não tenha o melhor professor do mundo, que você não tenha o melhor parceiro do mundo, porém, os nossos alunos, não tem culpa disso. Então, desempenhe o seu papel o melhor possível, com alegria e com dedicação. Tá legal? E isso é uma chave importantíssima para o seu sucesso profissional. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Beijo.